Olá, sou a Cíntia da Oficina Palavra, estamos de volta aqui no Além das Palavras, aqui com essa dupla maravilhosa que já estivemos em outras ocasiões, conversando sobre a relação entre literatura, história e redação, sobretudo aqui ligados aos estudos literários para o vestibular da Universidade Federal de Santa Catarina, né? Estou aqui com o professor Edir Alonso, né? Ele conta com grande experiência em escolas e cursos pré-vestibulares de Santa Catarina e Rio Grande do Sul, na área de literatura, e nos brinda com seu olhar crítico e poético sobre os livros de leitura obrigatória nesses exames. Vale destacar que Edir oferecerá este ano também um estudo aprofundado para os alunos que quiserem buscar um conhecimento maior sobre as obras do vestibular. Depois a gente vai colocar os detalhes para vocês no link abaixo, né? Edir? Então, gente, é um prazer, uma satisfação conversar aqui sobre livros, é sempre prazeroso, né? Ainda mais na parceria da Cíntia, do Borretti. Então a gente vai trazer algumas informações a respeito dos livros, mas sempre procurando também trazer uma contextualização bacana, né, do que é o período em que ele foi produzido, de quais são as propostas, né, que a universidade tem ao escolher essas obras. Então acho que vai ser uma conversa super bacana, a gente está bem empolgado em fazer isso juntos, como sempre. E aqui temos o professor Marcelo Borré, professor de História e Filosofia, há 30 anos, né, com atuação de formação de jovens, em Florianópolis e também no Rio de Janeiro. E hoje ele vai trazer para a gente o contexto histórico dessas obras literárias, né, ajudando a trazer também essa conexão com as questões contemporâneas, né? O professor Borré também tem essa parceria também para discussão de outros temas em podcasts e outros vídeos aqui da Oficina da Palavra, né, e vocês podem conferir aí nos diversos links. Olá, pessoal, então mais uma vez, né, se não me engano, o terceiro, quarto encontro nosso, né, de literatura, história e redação. Vamos, então, encaminhar isso aí com uma obra bem interessante, bem sugestiva e muito atuante, atuante e atual. E que vai, imagino nós, né, fazer cada um de vocês refletir sobre algumas questões muito presentes no nosso dia a dia, presentes na forma como as pessoas lidam com a vida e com as suas lutas, com as lutas diárias de mulheres, de comunidade LGBT, de questões manicomiais, como a gente vai ver, criança de rua e por aí vai. Então vamos fazer um trabalho bem casadinho de literatura, história e redação, tratando dessas temáticas. Uhum. E agora, antes da gente entrar propriamente na lista de livros, que depois eu já vou anunciar aqui, eu vou trazer uma primeira questão para a gente pensar, refletir. Eu acho que é fundamental, sobretudo no momento que a gente está vivendo, de cada dia uma perplexidade, né, que nos assombra. E o que eu queria que vocês comentassem, né, primeiro, né, até o Edir, que é uma professora de literatura, o que ele observou sobre isso. Desde o ano passado, a UFSC reduziu a relação de livros literários obrigatórios de 8 livros para 6 livros. Já foram 10 livros, né? A justificativa apresentada foi que isso possibilitaria uma maior qualidade e aprofundamento no estudo dessas obras. A partir desse ponto, gostaria de iniciar a reflexão com vocês sobre qual a importância da literatura na formação do ser humano e do cidadão de um modo geral, e em particular dos estudantes nessa fase da vida em que buscam entrar na universidade. Porque a leitura e o estudo de textos literários é importante, independentemente do curso em que se ingressará na universidade. Eu acho que essa questão é fundamental da gente refletir mesmo, né? A gente tá vivendo tempos, como a Cíntia falou, bastante sombrios, né? Em que a gente tem uma tendência, inclusive, a uma espécie de combate ao intelectualismo, uma espécie de era neomitológica, né, em que a gente vai abandonando o valor, né, do conhecimento científico em detrimento, né, de alguns juízos que são apenas de conveniência,
né? E eu acho que a questão, então, da literatura, ela é fundamental para que a gente não perca de vista a necessidade de nós construirmos uma visão crítica sobre o mundo, sabermos interpretar o mundo que nos cerca, sabermos elaborar uma visão crítica a respeito da realidade, né? E esse protagonismo que o leitor tem ao dar sentido ao texto que lê, é isso que se exige também do cidadão agora, que vai também fazer parte da elite intelectual desse país ao entrar na universidade. Então eu acho que é fundamental que todos, né, aqueles que ingressam na universidade, enquanto elite intelectual, né, saibam se posicionar diante, né, de um texto, e não apenas, né, do texto dito científico ou informativo. O texto literário ele também traz uma questão fundamental que ele exige da gente, de repente, que a gente conviva mais com ele, porque um romance, por exemplo, ele vai nos trazer aí, né, uma narrativa que perdura, que vai nos obrigar, quem sabe, a uma semana ou algumas semanas de envolvimento com o texto. Né? Não é uma coisa instantânea, não é como a linguagem da televisão, do plim-plim, como a linguagem do YouTube, de a gente ficar ali 10 minutos e depois perder a concentração naquilo. Então acho que é interessante também o modo como isso mexe com a nossa inteligência. Né? Eu acho que a gente também sofre muito dessa questão da fragmentação, né, do nosso pensamento. A gente vai sendo muito moldado por essas mídias, né, do nosso tempo, mas eu creio que a literatura ela nos educa a uma forma de pensamento mais profundo, mais perene, e eu acho que isso só tem a engrandecer, né, o sujeito que se dispõe mesmo a fazer esse mergulho, essa aventura nas letras. Então, eu acho que ela só tem a trazer benefícios, mas fundamentalmente acho que é uma questão de responsabilidade, da gente se cultivar enquanto cidadão e poder depois retornar isso para a sociedade, já que vamos ocupar um lugar de privilégio aí, que não deveria ser, né, devia ser apenas um direito, mas é um privilégio, lamentavelmente, na nossa sociedade, um lugar na universidade. Então, que todos que cheguem lá tenham tido a experiência do texto literário e que também é uma educação para os nossos afetos, para as nossas relações de empatia, porque, sobretudo, é uma forma de nós nos colocarmos no lugar do outro, algo, né, um exercício tão, lamentavelmente, tão difícil da gente encontrar hoje em dia, né, dadas as dinâmicas de relações tão individualistas, tão egocêntricas, tão, né, então, quer dizer, a literatura nos educa também, especialmente para a empatia, para colocarmos no lugar do outro, que é algo também essencial. Então, longa vida à literatura, né, e em parceria com a história e com a redação fica ainda mais gostoso. É isso aí. Eu obviamente, quase que sinto totalmente contemplado. E eu diria que a literatura, ela também humaniza a gente. Né? Ela humaniza, ela nos sensibiliza e ela nos chama atenção para tudo aquilo que os personagens das obras literárias estão vivendo. Então é impossível você não pegar a obra do Lima Barreto e não se sensibilizar com a personagem, né, do que está construída ali. Você, como a gente falou, se coloca no lugar do outro, esse outro entenda-se também como o personagem, tanto o que fez a maldade, aquele que sofreu, aquele que reagiu, aquele que tem tal composição psicossocial. Então a literatura ela serve para você transformar aquilo que é ficcional, e que muitas vezes não é ficcional, né? Mas aquilo que é ficcional, porque é uma história criada, inventada, e que aquilo ali tem lugares dentro de um espaço social efetivo. Aquilo ali não surgiu do nada, aquilo ali retrata uma determinada preocupação daquele autor com aquela situação abordada. Então, para mim, duas palavras que são fundamentais na literatura, que ela traz sempre para a gente, o processo de humanização do sujeito e de sensibilização para aquelas questões que não são nossas, mas que estão presentes num personagem. Então, a dor, o sofrimento, a alegria, o afeto, você acaba desenvolvendo também isso, e nas suas relações com os seus amigos, entes, colegas do dia a dia. Então eu entendo que a literatura, ela para mim sempre teve esse papel muito forte. Eu absorvia sempre o que o personagem apresentava, né, desde do meu artigo, né, da minha crônica na revista, na nossa revista Texturas, em que uma das obras que mais me chamou a atenção foi Os Meninos da Rua Paulo, que foi uma obra que eu li no finalzinho dos anos 70, começo dos anos 80, e me chamava a atenção o que cada personagem daquela obra
sentia, passava, vivia. Então a literatura sempre entrou dessa forma na minha vida. E por isso que eu considero fundamental, não só na preparação do vestibular, mas que quando você estiver fazendo o seu curso de matemática, história, literatura, direito, física, química, medicina, que a literatura nunca deixe de estar presente na sua vida. Porque ela vai o tempo todo servir de apoio para, como o Edir falou, né, parar um pouquinho com esse imediatismo das redes sociais e você profundamente entrar naquele universo que você se propôs a descobrir. Então, tá aí o porquê da literatura na vida das pessoas. Isso. Só queria complementar, né, que não só a literatura, como a arte geral, por meio da arte geral, o ser humano consegue expressar sentimentos que muitas vezes num texto acadêmico, técnico, jurídico, uma dissertação, como eu costumo dizer para os meus alunos, numa dissertação você tem um distanciamento do objeto, né? Você tem uma abordagem objetiva. Num texto narrativo, você tem uma abordagem subjetiva. Então você deixa passar sentimentos e desejos que muitas vezes você não consegue expressar de uma forma racional, até por meio do sentimento do personagem, né? A gente consegue compreender uma época até do ponto de vista como um documento histórico também, né? Quando a gente olha para trás. E agora, né? Como obras contemporâneas, fresquinhas, e nós estamos no meio disso tudo, né? Como é que a gente consegue compreender essas obras também como uma voz do nosso tempo, né? Então acho que isso é interessante a gente destacar, né? E para começar aqui, eu vou do vestibular da Universidade Federal. É interessante para o pessoal que está nos assistindo, até pessoas de outros estados, tem mais 2 vestibulares que têm obras que costumam também, o pessoal vai poder aproveitar o estudo dessas obras, porque vai também cair no vestibular da ACAF, né, que é o vestibular das universidades privadas e outras, né, de algumas fundações aqui do estado, e também de uma parte dos livros da UDESC, da nossa universidade estadual. Então hoje, né, nós vamos trabalhar, comentar, estudar aqui os livros Cemitério dos Vivos, romance de Lima Barreto, Capitã de Areia, romance de Jorge Amado, Melhores Contos de Lígia Fagundes Telles, que é uma seleção de contos, né, feitos por Eduardo Portela, Quarto de Despejo, Diário de uma Favelada, que também é uma forma de diário, né, de Carolina Maria de Jesus. Os Milagres do Cão Jerônimo são contos de Péricles Prade. Útero é do tamanho de um punho, que são poemas de Angélica Freitas, né? Pelo que temos observado em vestibulares anteriores, sobretudo na UFSC, por meio dessa escolha de livros, busca-se passar alguma diretriz para as escolas e para o professor do ensino médio, né? Antes da gente entrar em cada livro, cada um deles, na opinião de vocês, essa seleção, ela tem uma temática, a gente pode estabelecer uma temática comum, algo que tenha aí que perpasse um ponto, como é que vocês perceberam aí? Eu vejo que a UFSC ela tem essa tendência mesmo, né, a fazer uma escolha sempre muito coerente dos livros, de acordo com uma perspectiva temática, né, de repente com uma perspectiva holística, né, que a gente possa integrar essas obras e trazer algumas reflexões que são bastante pontuais, né, na sociedade contemporânea. Então, a gente vê aqui, por exemplo, a questão da marginalidade, me parece, como um tema gerador, como um eixo, né, como um ponto de conexão, um ponto de convergência, como, né, essa amálgama entre as obras. Se a gente for observar bem, a gente tem diversas facetas dessa marginalidade, ou seja, esses muros, às vezes visíveis, às vezes invisíveis, que separam, né, aqueles que estão de alguma forma privilegiados, empoderados na sociedade, daqueles que são de alguma forma, né, excluídos, que são colocados à margem. Então, eu acho que um livro evidentemente gritante nesse sentido, e em que o próprio título evidencia isso já, é Quarto de Despejo, né, da Carolina Maria de Jesus. Então a gente tem, né, a metáfora da favela como o quartinho dos fundos, onde joga tudo aquilo que não presta, entre aspas, até usando, né, um vocabulário empregado pela própria Carolina para mostrar a maneira como são rejeitados e como são, né, socialmente, né, excluídos mesmo aqueles que habitam a periferia das nossas cidades, como a favela do Canindé em São Paulo. Mas enfim, passando também pela questão do menor,
né, ou melhor dizendo, da criança, né, em situação de rua. Aqui é uma pequena parte, acho lamentável que a gente se habitue tanto a chamar as crianças que não fazem parte do nosso círculo social de menores, não é? Porque eu aqui em casa não tenho menores, eu tenho crianças, eu tenho o Raul, eu tenho a Carolina, são crianças, né? E chamá-los menores, eu acho que isso já, de alguma forma, nos distancia e convenientemente também nos faz, né, digamos, mais frios diante desse problema, não nos coloca no verdadeiro sentido de responsabilidade que nós devíamos ter diante desse problema social, né? Então a questão da criança em situação de abandono, evidentemente é um problema também da questão da marginalidade, da extrema desigualdade social, um aspecto histórico, né, da nossa sociedade, e que lamentavelmente, né, vem se acentuando, né, a passos larguíssimos dentro desse contexto político aí neocolonial que a gente vem vivendo, né, nesses últimos anos. Mas assim, eu acho que no Capitães também fica muito evidente essa dicotomia entre cidade alta e cidade baixa. A gente vai perceber isso ali, que tem então a separação da cidade dos ricos, da cidade dos pobres, né? A gente vai perceber que tem aqueles que têm cidadania e aqueles que não têm cidadania, né? Como diria o Eduardo Galeano naquele belo poema Los Nadies, né? Os ninguéms, Los Narias, Los Ningunos, né? Os ninguéms, os nenhuns, aqueles para quem não existe o jornal senão a coluna policial, aqueles para quem não existe cultura senão folclore, aqueles para quem não existe religião senão superstição, né? Então a gente vai construindo mesmo culturalmente na nossa sociedade esse conceito de uma espécie de subcidadania, aqueles que são menos cidadãos e que por conseguinte são menos gente e menos, né, então dignos de direitos, né, do que aqueles que estão incluídos dentro da sociedade. Então acho que isso é extremamente importante para o nosso estudante que vai, né, de alguma forma atuar socialmente, seja como médico, como professor, como advogado, como engenheiro, seja como for, nós vamos lidar com gente, vamos lidar com pessoas, nós precisamos, né, ter esse senso de empatia, de responsabilidade social. Mas ainda passando então pelas marginalidades, né, a gente tem ali o Lima Barreto, que é um escritor, né, um escritor negro, um escritor que também foi marginalizado por conta, né, da sua rebeldia intelectual, por ser um cara que pensava, né, de maneira independente as coisas, que questionava aquilo que era clichê no seu tempo, que escrevia de um modo diferente, né, que, enfim, que vinha também do subúrbio. Então a gente tem aí uma série de aspectos que vão nos levar a pensar na questão da marginalidade. O que é também a reflexão sobre a mulher em Angélica Freitas, né? É também entender a mulher dentro da sociedade patriarcal, machista, como alguém que está colocado à margem, certo? E se a gente for pensar, então, o livro da Lígia Fagundes Telles também vai trazer reflexões a respeito também desse lugar pré-estabelecido para a mulher na sociedade. Em vários contos a gente tem isso, né? E o Pericles Prati também trabalha com a questão assim, de discutir os limites entre, né, a razão e aquilo que talvez não seja, né, colocando aqui então, né, um certo relativismo sobre os padrões, de repente, de racionalidade que a sociedade estabelece. Então a gente pode pensar nas margens, né? Eu acho que esse me parece o grande tema gerador, apesar da gente ter algumas questões que podem ser mais pontuais, tipo a questão da mulher, a questão da exclusão social, né, mas que são, digamos, subtemas dentro desse grande tema da marginalidade, que me parece o grande eixo, né, dos livros desse nosso programa. E pensando nessa temática, eu também concordo com a Edi, nessa questão da desigualdade, acho que tem como eixo, né, e essa questão do gênero. É importante a gente falar a palavra gênero, acho que até entrando mais na frente, porque até sobre isso é uma coisa tão dada, a própria palavra gênero, estudo do gênero, né, isso está sendo levantado aí como polêmica. Trazendo essa temática para as questões contemporâneas, você que trabalha a questão da atualidade, o que você gostaria de destacar disso? Eu até complementando o que o Edir falou, né, eu acho que o elemento da marginalidade é o fio condutor, né, que acaba elencando e convergindo essas obras. E eu queria só dar um complemento aí, que além dessa questão da marginalidade, você tem então um emprego nos atores que não são visibilizados por aquilo que é estabelecido, né, como padrão de convívio social. Então você tem aí, né, um protagonismo que foge do homem branco bem-sucedido e passa esse protagonismo a esses seres então que estão marginalizados. Eu vou aproveitar e pegar duas obras aí que para mim são muito emblemáticas, que é até pelo período que elas foram publicadas,
que é o Lima Barreto, que pegou uma época que nós tínhamos nós tínhamos governos brasileiros que diziam que a questão social é caso de polícia, né? Então a República Velha, né? A República do Café com Leite, oligárquica, de 1919, exatamente ali em diante, ficou muito estampado. O Washington Luiz é que cunhou essa frase, mas ela já vinha ganhando contornos no final da década de 10, principalmente depois da Belle Époque, que a questão social é caso de polícia. Então, para a gente ver qual é o verdadeiro local desses marginalizados, o Capitã de Areia, que pega o início do Estado Novo, onde você dá uma certa visibilidade, mas do ponto de vista da oficialidade do Getúlio Vargas do Estado Novo. Então, o Estado Novo ele dá ele permite uma visibilidade para o trabalhador, para o sambista, para as escolas de samba, mas dentro de um discurso totalmente controlador e determinado por esse agente de governo. E o quadro de despejo que sai ali no final dos anos 70, que é justamente quando a gente tem, né, o último governo da ditadura militar, onde você tem em ebulição um movimento social que vai para as ruas lutar contra a carestia. Bom, então esse aí seria um recorte que eu complementaria a fala do Edir. E essa ideia de marginalidade que aparece nessas obras de hoje, a UFSC, a gente consegue reparar desde 2016, desde 2013, com as jornadas de junho. Então 2014 começou a ter um viés mais social e de trazer à tona discussões sobre o papel que grupos sociais deveriam ainda continuar tendo. E ganhou muita força a partir do impeachment da presidenta Dilma, a partir de 2016. Então eu vi que no meu entendimento 16, 17, 18 e agora 19 foram anos bem emblemáticos em que a UFSC apresentou uma literatura, no meu entendimento, mais reflexiva e combativa, né? Que até então não deixava de ser, mas ela pontuava outros elementos. E na contemporaneidade é exatamente isso que a gente vê, né? No caso da questão de gênero, o combate à heteronormatividade, na moradia social, presente no quadro de despejo e no Capitã de Areia, onde você tem aí a luta por moradia, a luta para sair da rua, a luta para você ter uma inserção social melhor e uma maior respeitabilidade com essas pessoas. Concordo também com o Edir quando fala do Péricles. O Péricles ele transita um pouco ali no surrealismo, que é justamente essa ideia de você deixar o teu inconsciente aparecer sem que você determine quais são os limites daquilo que é certo ou que é errado, e aí você foge desse processo de criar margens para estabelecer o limite, né? Fronteiras entre um ponto e outro. Ele rompe um pouquinho com isso. É um pouco mais sutil, mas ele vai romper. E agora, o Lima Barreto, a questão também dos doentes, vamos dizer assim, né? Dos manicomiais, e lembrando que muitas vezes a homossexualidade era vista como um caso de doença psíquica. Temos agora os 50 anos de Stonewall. A mulher que se rebelava ou que subvertia a ordem, tanto em casa, na casa do marido, quanto dos pais, era internada como um caso manicomial. E aí o Lima Barreto vem aí denunciar o que é estar no manicômio, onde você é simplesmente taxado de louco e pronto. Então eu vejo esses temas como temas muito presentes, onde a gente tem cada vez mais que lutar com mais força contra aquilo que nos foi imposto no início do século XX, e que agora voltou à tona nesse início do século XXI, onde você tenta marginalizar a luta das mulheres, a luta da comunidade LGBT, a luta por uma medicina psiquiátrica melhor, e a fuga daquilo que é estabelecido como norma de conduta do sujeito.
E eu acho que é interessante, antes da gente passar para o estudo de cada livro, até pegando essa questão da transversalidade temática, porque isso acaba aparecendo também nas outras disciplinas ao longo da prova, né? Isso tem me marcado muito com a questão da desigualdade. Dados recentes reforçam o Brasil como extremamente desigual e os dados, né, se pegar lá na geografia, na própria história, como um país cada vez mais desigual e que isso também não é só no Brasil, né? Então acho que a gente está num momento que o mundo também, a desigualdade tem sido gritante, tem aparecido de diversas formas e com os diversos efeitos políticos, né, que a gente pode analisar num outro momento, mas eu acho que tem uma questão transversal aí que perpassa, que é interessante que o aluno vá buscar, inclusive, esses dados atuais aí da desigualdade social, dos dados econômicos, né, da sociedade brasileira, para pensar um pouco sobre isso e também fundamentar o texto, né? Sem dúvida.